A mais nova polêmica do mundo do rock e do metal envolve dois nomes de peso, o renomado guitarrista Kiko Loureiro e a banda sueca de metal Arch Enemy. E aí, isso é um caso de plágio ou apenas uma coincidência musical? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Tudo começou quando o Kiko Loureiro fez um post aparentemente brincando no seu Instagram, onde ele dizia apenas ajudando a promover a nova música do Arch Enemy de nada. E o post era assim, ó. Só que não demorou muito para que a resposta viesse, e ela veio da ex-vocalista da banda e agora gerente dela, Angela Gossel. E ela respondeu isso aqui, ó. Eu nunca escutei nenhuma música do Kiko antes, para ser sincera. E daí que 3 notas são iguais? Bom, eu acho que isso acontece com certa frequência na música. Eu já escutei muitas vezes notas do Arch Enemy em outras bandas, mas eu nunca acusaria as outras bandas de plágio. Pelo contrário, eu provavelmente me sentiria honrada em inspirar outros. Muito triste ler um post como esse de um guitarrista que nós todos respeitávamos. Para que isso serve? Se você realmente achou que você tinha um caso, por que não entrou em contato para discutir isso profissionalmente ao invés de fazer um post desse? Com todo respeito, a gerente, que costuma andar com cuidado em cima de alegações desse tipo e prefere resolver coisas como essa com cuidado. Atenciosamente, Angela, né? Ela assinou. E esse comentário da Angela acabou desencadeando uma enorme discussão na internet, com as pessoas bem divididas, algumas do lado do Kiko, falando que isso sim é um caso de plágio, e outras do lado da banda, falando que isso não passa apenas de uma coincidência musical. E aí, qual dessas será a resposta certa? Bom, antes de a gente entrar nessa discussão, e eu já adianto que ela é um pouco subjetiva, casos, alegações como essas sempre são subjetivas. Então, para tentar reduzir a subjetividade ao máximo, vamos fazer uma análise objetiva e técnica desse trecho, né, que está sendo acusado de um possível plágio. Então, eu transcrevi as 2 músicas, botei elas na partitura e vou agora falar algumas coisas que estão acontecendo para a gente ser o mais técnico possível, o menos enviesado possível, antes de chegar a qualquer conclusão se isso é um caso de plágio ou apenas uma coincidência musical. Bora lá! Ao colocarmos esse trecho lado a lado, podemos sim perceber várias características em comum. Ambos estão em Dó menor. O tempo é muito parecido e o motivo em questão é muito semelhante. Então aqui vem um ponto bastante importante. É inegável que esse trecho é muito parecido. E isso fica bem claro se a gente tocar uma música atrás da outra. Então sim, é inegável que esses 2 trechinhos são extremamente parecidos. Por isso eu entendo quem esteja do lado do Kiko. Afinal de contas, se você escuta isso, a primeira reação que você vai ter, pô, plágio, não tenho a menor dúvida. Mas quando você faz uma análise mais profunda, quando você conhece um pouco de música, você vê que não é bem assim. Para mim, o argumento crucial é que o material usado para construir esse motif é um material extremamente comum. Ele é construído em cima da escala que provavelmente é a escala mais utilizada nesse estilo de música, rock e metal, que é a escala menor, né? O motivo está em Dó menor, ele faz mais ou menos assim. Essa aqui é a escala menor. E eu vou mais além, ela é tocada de uma maneira bem óbvia, né? As primeiras 6 notas são as notas da escala, começa na fundamental. Essa aqui é a escala menor. Então esse riff, esse motivo, se você preferir, ele é construído em cima de algo que é muito banal, muito comum. É o mesmo comentário que eu fiz quando eu analisei um possível plágio do Ed Sheeran. Você não pode ser dono de uma escala, especialmente uma escala como a escala menor, tão comum, tão usada. Quando você constrói músicas em cima de um material que é amplamente utilizado, você está sujeito sim a que a sua música lembre músicas do passado e que músicas do futuro lembrem a sua, porque estão todas sendo construídas em cima do mesmo material. E de novo, eu vou enfatizar os motivos.
fazem uso da escala menor de uma maneira bastante óbvia, né? Começando pela fundamental e subindo, né, pelos graus da escala um após o outro. Então isso para mim é uma coisa que é importante que vocês entendam, porque a gente não está falando de uma escala obscura, muito pouco utilizada no mundo da música, no rock, no metal, porque sim, a divisão rítmica dos riffs são bastante parecidas, como a gente viu. Mas, de novo, o material é comum. Então, se fosse uma escala mais obscura, uma escala menor húngara, com uma harmonia bastante rebuscada e também única, e essas coincidências fossem observadas, a discussão seria outra, porque não é tão usual esse tipo de escala, esse tipo de harmonia numa música de rock e metal. A gente está falando aqui de uma harmonia básica, de uma melodia construída em cima da escala menor. Isso, para mim, é uma coisa bastante importante, isso para mim é definitivo. Na minha opinião, isso se trata apenas de uma coincidência musical. E eu vou mais além. Vamos assumir o pior caso, tá? Que de fato o Arch Enemy resolveu construir essa música após ouvir a música do Kiko Loureiro, né? Então foi sim um caso de plágio. Afinal de contas, isso não é nem difícil de você imaginar. O Kiko Loureiro é um guitarrista muito, muito, muito influente. Não só no Brasil, mas lá fora também, né? Já tocou no Megadeth, morou nos Estados Unidos. Hoje ele mora na Finlândia, né? Que ali é vizinha da Suécia, o país do Arch Enemy. Então é bastante aceitável, bastante plausível que o Kiko Loureiro tenha influenciado, que a música dele chegue em várias bandas nórdicas como o Arch Enemy. Então vamos assumir que esse seja o caso. Que, de alguma maneira, o Arch Enemy escutou a música do Kiko Loureiro, gostou desse motivo e resolveu incluí-lo na música deles. Nem assim eu, se fosse um juiz, mas aí entra no quê da subjetividade, tá? Não tô falando que seja algo, o que eu penso é algo definitivo. Mas nem assim, se eu fosse juiz, eu julgaria isso como um caso de plágio, porque apesar desse trecho ser parecido, as músicas se desenvolvem de maneiras diferentes. A música do Kiko Loureiro, ela é uma música instrumental, uma música muito mais bonita, diga-se de passagem, na minha opinião, do que a música do Arch Enemy, que é uma música mais de metal, com gutural, que não é muito o meu estilo, mas isso aqui é gosto pessoal. Mas mesmo que fosse com as mais intenções, ou nem diria mais intenções, mas mesmo que de fato esse motivo que o Arch Enemy toca tivesse vindo do Kiko, para mim, só isso não sustentaria um caso de plágio, porque é muito pouco e se trata, de novo, de um motivo construído em cima de um material extremamente amplo, extremamente comum, que é a escala menor. E outro fato que reforça a hipótese de que isso foi apenas uma coincidência musical é outro comentário da gerente da banda, Angela Gossel. Ela falou o seguinte: a gente acabou de postar a demo original dessa melodia de dezembro de 2022 para qualquer um escutar. Nós preferimos fatos ao invés de ficção. This is the Cubase session where we recorded the original demo. Let me play a section for you right here. That later on became the chorus of To the Last Breath. Now let's see if we can determine when this was recorded. We have some files here called lead 22, lead 25. Let's go to the audio folder and check. All right, here we are. Let me see if I can find lead 22. And there you have the date, the 9th of December 2022. E por que isso é importante? Porque a música do Kiko foi lançada em 2024. Então, em teoria, isso seria uma prova mostrando que a música do Arch Enemy já tinha sido composta antes disso. Eles têm uma demo onde eles tocaram isso em 2022, 2 anos antes do lançamento da música do Kiko, mostrando que a música já existia e que isso supostamente seja uma evidência, um fato definitivo, uma prova definitiva de que não foi plágio, foi apenas uma coincidência musical. Agora, eu não sei se a música do Kiko, né, que foi lançada em 24, eu realmente não sei se ele já havia liberado esse material antes, fazendo shows ao vivo ou demo. Procurei, mas eu não achei. Quem sabe se esse vídeo chegar até ele, ele possa contar o lado da história dele. Mas é engraçado ver tudo isso, né? Porque a gente vê nos comentários do próprio post
as pessoas bastante divididas, né? E os brasileiros, em especial, o comentário aqui do Rafael Bittencourt, elegância foi adicionada à música. Eu concordo, eu prefiro, como eu falei antes, né? Eu prefiro bem mais a música do Kiko do que a música do Arch Enemy. O Marcelo Barbosa botou aqueles olhinhos, né? Mostrando um suspeito. O Felipe Andreoli também falou, parece até que eu conheço essa música também, o mesmo emoji de olhinhos. Então é um pouco natural que o Bruno Valverde também, botando os mesmos olhinhos. Então é um pouco natural que os brasileiros tendem a ficar do lado de brasileiros, né? Isso é normal, isso é saudável até. E talvez vocês estejam falando, pô, o Marco tá de novo passando pano pra gringo, porque já não é a primeira vez que eu faço isso no canal, mas não é o caso, é a minha opinião sincera, né? Eu adoro o Kiko Loureiro. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, não sei se isso serve de alguma coisa, mas o meu canal do Instagram, ele não é tão ativo quanto o meu YouTube. Eu tenho 2.250 seguidores, que é baixo, e eu sigo 64 pessoas apenas. E desses 64, eu diria que 58 são amigos pessoais meus, ou família. Então eu só sigo realmente 5 ou 6 páginas que não sejam meus amigos, de influencers. E uma delas é o Kiko Loureiro. Eu sempre gostei muito dele, é um cara que eu admiro, que eu acho que não só como músico, mas como pessoa. Então eu adoro o Kiko Loureiro, tá? Mas não é por isso que eu vou mudar a minha forma de pensar só para defender uma coisa que eu acho que não foi certa, né? Eu não sei se ele realmente quis acusar, se foi um tom de brincadeira e a coisa escalonou, eu realmente não sei. Porque nesse comentário da Angela Golson, né, que ela fala que nunca escutou a música do Kiko e tudo mais, o Kiko deu um coração, deu um like, deu um joinha, né? Então não sei se foi uma maneira dele de tentar apaziguar a situação, de colocar tudo em panos quentes e deixar claro que era apenas uma brincadeira, ou se realmente ele ainda continua achando que isso foi um caso de plágio, né? Eu não sei exatamente o que está acontecendo, se há alguma medida legal por trás, ou se tudo é burburinho de internet, mas eu quis vir aqui deixar a minha opinião, né, os meus 2 centavos, porque é aquilo que eu falei, eu entendo porque muita gente possa considerar isso um caso de plágio, mas na minha humilde opinião, não é. A gente viu os motivos pelo quais, né? Apesar da coincidência ser enorme, as músicas serem extremamente similares, ela é construída em cima de um material extremamente amplo, extremamente comum. De novo, você construir músicas usando pentatônicos, usando escala menor, sua música vai soar como músicas do passado e músicas do futuro vão soar como a sua música e tá tudo certo. Essa é a música, beleza? Por hoje é tudo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu gostaria de ouvi-las. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, todas aquelas coisas boas de sempre que me ajudam demais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.